Bom dia, pessoal. Bom dia, pessoal da live. Sejam todos bem-vindos mais uma vez a essa casa, para esse trabalho fraterno, os atendimentos que irão continuar. Agora vem os recadinhos de sempre. Desliguem os celulares para não ter interferência com o plano espiritual. Se quiserem trazer água frutificada, tragam para continuar o tratamento durante a semana. Também a casa temos para vender, também água frutificada. Pessoal da live, separem suas águas para tratamento depois, no passe espiritual, onde vocês vão receber todo o carinho do plano espiritual. A casa oferece o bazar, que nós temos aqui, com roupas boas, até algumas seminovas, se vocês estiverem nas suas casas. Quiserem trazer para que sejam vendidas aqui, podem trazer. A casa agradece de coração. Temos a nossa cantina, que estão organizando para começar a vender algumas coisas, quitutes, coxinhas, refrigerantes antes das palestras. Temos a nossa livraria, para quem está entrando agora conhecendo a doutrina espírita. Temos os romances, que para quem não conhece muito, romances espíritas, que é da Zíbia, da Vera Lúcia, vários autores. E quem quiser conhecer mais a fundo, o que indicamos é, segundo semestre, que faça uns cursos da casa. Temos toda a obra de André Luiz, Allan Kardec, que entra nos cursos onde vão conhecer mais a fundo e responder aquelas perguntinhas que vocês fazem lá dentro, né? Os porquês da vida, por que acontece isso? Por que eu estou sofrendo essa doença? Os porquês. Esse é um livro muito bom, Livro dos Espíritos, onde tem muitas perguntas, respostas. Foi codificado por Allan Kardec, onde tem muitas questões lá que vão confundir a cabeça, não. Estudar, para vocês entenderem um pouquinho mais. Temos as nossas cestas básicas para quem quiser doar, que ajudamos quase 50 famílias. 1 quilo de sal que vocês têm sobrando na sua casa já ajuda. Quem quiser trazer a mais também, ajuda também. Temos o nosso atendimento fraterno. Para quem quiser conversar com um de nossos colaboradores, é só deixar o nomezinho lá na frente, nome, telefone, entraremos em contato. Aí vocês podem conversar, se abrir, falar aqueles problemas que vocês querem falar mais particular. Só deixar lá que a gente entra em contato. Temos presencial e o online vai continuar um pouquinho ainda mais para frente, para quem se sentir mais à vontade. Os tratamentos da casa são terça, quinta, sexta, sábado e domingo. As terças às 20 horas, quinta às 20 horas, sexta às 14 horas, sábado de manhã, a partir das 8h30. É só para as crianças, pode trazer elas se conseguir trazer, porque tem criança até menos de idade, e vai ter evangelização infantil, brincadeiras, fica a manhã inteira, só para elas. E de domingo, como vocês estão aqui, tem 2 horários, às 9h e às 10h30. O Evangelho no Lar é algo muito importante para que todos façam. Esse é que vocês entrem em acordo com o espiritual, uma vez por semana, num horário específico, de qualquer horário. Aí tem um folhetinho lá na frente que está todos os processos, mas vou explicar um pouquinho. O Evangelho é para uma proteção que você coloca na sua casa, para que aqueles irmãozinhos menos evoluídos não entrem lá, não atrapalhem suas vidas, seus pensamentos. Vocês vão encontrar na rua esses irmãozinhos para falar, desvia desse caminho, vai por aquele lado, vai por aquele outro. Quando chegar na sua casa, eles não vão entrar. Vocês ficarem uma semaninha tranquila, vai reforçando toda semana para vocês tenham entendimento,
mantenha a calma, a paz dentro dos seus lares. Por isso que é importante o Evangelho no lar. Praticamente esse foi o recado. Temos uma rifa com esse quadro que está aqui do lado, que é de R$10, que fica lá na frente para quem quiser comprar, quem sabe ser sorteados. Só eu ir lá e se inscrever. Foi isso o recado. E agora, nesse momento, vamos envolvendo a nossa irmã Rosana com muita paz, com muita fé, para que ela faça a palestra da manhã de hoje, que é um ato muito importante, que a palestra é um tratamento, sim, para aqueles que uma palavra não serve, mas para outros serve. Por isso que é muito importante que vocês ouçam com muito carinho essa palestra. Nesse momento de muita paz, vamos fechando nossos olhos, levando nosso pensamento a Jesus, agradecendo mais uma vez a essa oportunidade de estarmos reunidos para esse trabalho, para esse atendimento, para essa palestra, para essa casa que nos envolveu com muito amor, que nós conseguimos chegar na manhã de hoje, para dar continuidade a tudo de bom que tem ocorrido em nossas vidas. Agradecendo a Deus, ao plano espiritual e a todos que vieram chegando até agora. Graças a Deus. Vamos nós, né? Bom dia pessoal da live, bom dia para vocês também que estão aqui nesse domingo de manhã, né? Aqui firmes e fortes para receber um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção que cada um de nós a gente merece, né? Esse cuidado com a gente mesmo. Então a gente vai dar continuidade, né? Nesse livro que, ó, já tá mais pro fim, ó, falta pouquinho, né? O Vinha de Luz, que foi psicografado pelo Chico Xavier, e o Espírito Emmanuel, que sempre vem trazer uma orientação, muitas vezes um puxão de orelha, né? Para a gente poder ficar alerta, ficar esperto. E hoje a lição que a gente vai ver, chama assim, a 140, chama O Capacete. Todo mundo aqui agora vai andar de moto. O capacete, tá? Então vamos ver, né? A gente vai lá para a carta que foi feita, Efésios, capítulo 6, versículo 17. Esse versículo 17 está dentro de combate espiritual. Ele vem falar para a gente um pouquinho isso. E Paulo diz assim: tomai também o capacete da salvação. Né? Fala assim, nossa, o que seria isso, né? O capacete da salvação. A gente pensa mais no capacete físico mesmo. Vamos andar de moto? Capacete na cabeça. Vamos numa obra? Põe o capacetinho na cabeça também para não sofrer nenhum acidente. Então, esse capacete aqui, o capacete da salvação, o que seria? Então, vamos ver aqui o que o Emmanuel traz para a gente. Se é justa a salvaguarda de membros importantes do corpo, com muito mais propriedade é imprescindível defender a cabeça nos momentos de luta. E é verdade, todo o nosso corpo, ele é muito importante. E muitas vezes a gente não se preocupa com o que é o mais importante do nosso corpo, que é a nossa cabeça. Quem é que comanda esse corpo todo? Não é a nossa cabeça? Não é o nosso cérebro? É o nosso cérebro que comanda todo esse corpo. E muitas vezes a gente fica preocupado em proteger outras partes do corpo, não que não mereça proteção, né? E a gente esquece um pouquinho da nossa cabeça, né? Então, por isso que ele vem falar aqui do nosso capacete. Como é que a gente está cuidando da nossa cabeça, né? Aliás, é razoável considerar que os braços e as pernas nem sempre são requisitados ao maior dispêndio de energia. A cabeça, porém, não descansa. E é verdade. Quando a gente vai dormir, nosso corpinho fica todo relaxado lá, né? Nossa perna, nossos braços, o corpinho, a cabeça está lá deitada, mas ela não para de funcionar. A cabeça da gente continua funcionando. Por quê? É o nosso cérebro que continua, que comanda o nosso corpo. Mesmo quando a gente está dormindo, a gente está respirando, né? Então ele faz, o coraçãozinho está lá batendo, nosso pulmão está respirando, tudo pelo comando da nossa cabeça, né? Então o nosso corpo tem um descanso físico, a nossa cabeça está constantemente trabalhando.
Então merece um cuidado mesmo, né, de proteção. A sede do pensamento é um viveiro de trabalho incessante, que é o que eu falei, né? O nosso cérebro não para. Não para um segundo sequer. Até a gente costuma falar, às vezes a pessoa está em coma e o cérebro está funcionando. E está comandando esse corpo, apesar de você não ter a consciência física. Agora, quando a gente tem morre esse cérebro aqui, não adianta, acabou, não tem mais volta. A gente consegue que um aparelho fique fazendo o nosso coração bater, um aparelho fique fazendo a função do nosso pulmão, agora o cérebro não tem quem faz. A partir do momento que ele para de funcionar, não tem volta. Qualquer outro órgão do corpo mantido vivo, o cérebro estando vivo, tem condição da gente reverter o processo, né? Então a gente tem que cuidar muito bem da nossa cabeça, muito bem do nosso cérebro, né? Necessário se faz reguardá-la e defendê-la, que é, né, a nossa cabeça. Nos movimentos bélicos, o soldado preserva com recursos especiais. E é verdade, quando ele vai para a guerra, o que ele tem na cabecinha dele? Capacete. Não é? Por quê? Para ele se proteger, para ele se preservar. Né? O corpo dele, ele não vai com uma armadura. Por quê? Porque ele precisa do corpo dele mais livre para poder correr, para poder se defender. E a cabeça está ali protegida, porque atingiu a cabeça, aí fica mais complicado as coisas. Né? Então ele sempre tem uma proteção, que nem eu falei na obra, tem lá o capacete de quem está trabalhando na obra. Se cair algum tijolo, alguma coisa, a cabecinha está protegida. Você pode ficar meio atordoado, mas a cabeça está protegida. Né? Aquela pancada na cabeça, que nem eu falei da moto. Quando a gente sobe numa moto, o que a gente põe? Um capacete. Muito cuidado. Né? No carro de corrida, quando entra o piloto lá, capacete na cabeça. Então ela é uma proteção diferenciada, uma proteção especial, que a gente tem que ter, isso fisicamente falando. E isso não tem o menos valor espiritualmente falando. A gente precisa ter esse cuidado, né? Na luta diária mantida pelo discípulo de Jesus, igualmente não podemos esquecer o conselho do apóstolo dos gentios, que é o conselho de Paulo: tomai também o capacete da salvação. Então a gente que também está andando no caminho de Jesus, a gente tem também tem que ter esse entendimento e essa proteção. Daí eu trouxe aqui, né, só dar uma interrompida aqui no Livro dos Espíritos, que foi o que o Manu falou, que aqui tem perguntas e respostas, esclarece todas as nossas dúvidas. Aqui ele vem falar, né, na influência oculta dos espíritos sobre os nossos pensamentos e sobre as nossas ações. A questão 459. Os espíritos influem sobre o nosso pensamento e as nossas ações? Aí a resposta: a esse respeito, sua influência é maior do que credes, porque frequentemente são eles que nos dirigem. Então, olha só o cuidado que a gente tem que ter. Então, é os espíritos dos dois lados, tanto os espíritos mais, né, iluminados, quanto aqueles menos iluminados. Eles vão agir na gente através do quê? Da nossa sintonia, do nosso pensamento. Se eu estou com raiva, se eu estou com mágoa de alguém, como é que eu estou, o meu coração? Como é que está o meu pensamento? A gente está ligado aonde? A uma energia não tão muito boa. Então o que vai acontecer? A gente vai receber, ou ela vai ser potencializada, ou começa a aparecer umas ideias meio estranhas na cabeça da gente, quando a gente está magoado, quando a gente está com raiva. É influência de quem? Do plano mais superior ou do plano mais inferior? E quando a gente está bem, está tranquilo, está fazendo as nossas orações, está cuidando, né? Porque nem o nosso evangelho em dia, para a proteção da nossa casa. De quem que a gente vai estar recebendo influência? De um plano espiritual melhor. Um plano espiritual mais iluminado. Então eles influenciam a vida da gente o tempo todo, muito mais do que a gente imagina. Quantas vezes já não passou a passar? Tive uma ideia.
Às vezes a ideia não é tão assim sua, né? Ela foi sugerida na sua cabeça. E dependendo de como você se encontra, essas ideias vão vir dos dois planos. Que eu até brinco, né? Os espíritos de porco que nem nós. Né? Porque a gente ainda faz muita coisa errada. A gente muitas vezes ainda pensa muita coisa ruim. A gente vê muita coisa feia. Então isso influencia no nosso dia. Não é? A gente fica feliz e ligar uma televisão e ver uma reportagem de um acidente, de uma pessoa que morreu assim, brutalmente. A gente fica feliz? Não. A gente fica chateado. Aí parece que a gente faz até assim. Então a nossa energia também caiu naquele momento. Né? Então eu estou recebendo as influências do meio. Não, tanto fisicamente, né, o que a gente vê, como o que a gente não vê. Então a gente tem que tomar esse cuidado, sim. A gente tem que se preservar, a gente tem que estudar, a gente tem que se proteger. Né? É indispensável que todo aprendiz do Evangelho tome o capacete da salvação, simbolizado na cobertura material de ideias sólidas e atitudes cristãs, estruturadas na concepção do bem, da confiança e do otimismo sincero. Então a gente tem como se proteger. A gente tem o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Todos nós aqui, de alguma forma, sabe como ele viveu lá na época dele. Quem já não viu todo aquele processo da Semana Santa, Via Sacra, a vida dele, o que ele fazia, a gente sabe. Ele nunca se indispôs com ninguém, ele nunca ficou triste ou chateado com alguém, porque ele entendia cada ser e ele sabia que cada um ia ser despertado no seu momento. Não ia adiantar ele brigar. O que ele fazia? Ele aconselhava, ele dava uma palavra de conforto, não é? Dava um abraço. Ninguém precisava levar bronca. Precisava desse cuidado, dessa atenção. Então é o que a gente precisa começar a fazer na nossa vida. Eu não vou aplicar os ensinamentos de Jesus na vida do outro, eu vou aplicar na minha vida. Porque a gente também tem que aprender, a gente também tem que evoluir. Somos espíritos que estamos aqui para evoluir. Então a gente tem que aplicar na nossa vida, tem que aplicar no nosso dia a dia, para que as pessoas que estão à nossa volta se mirem no nosso exemplo e comecem a fazer a mesma coisa. Mais vale a sua atitude do que a sua fala. Falar é fácil, colocar em prática na nossa vida, vamos ver como é que é. Então o ensinamento prático, ele surte muito mais efeito do que a palavra. Não que a palavra não seja importante, mas a nossa atitude é muito mais. Aí a gente vai estar dando o nosso testemunho de aprendizado da vida de Jesus. Não é? Então vamos lá. Teçamos, pois, o nosso capacete espiritual com os fios da coragem permanente, da fé pura e do espírito de serviço. De posse dele, enfrentaremos qualquer combate moral de grandes proporções. E é verdade, a gente vai criar, a gente vai tecer, né? Vai fazer esse nosso capacete de acordo com esses ensinamentos, de acordo com as nossas atitudes. A gente vai se fortalecendo dia a dia. Vai se firmando, vai firmando a nossa fé, vai firmando a nossa confiança. E assim, devagarinho, a gente vai, né, construindo esse nosso capacete, essa nossa proteção, dentro dos ensinamentos de Jesus. Nós temos lá o manualzinho de instrução. É que nem eu falo, a gente não tem manual de instrução assim, né? O que a gente tem que fazer quando a gente é mãe, quando a gente é pai. A gente aprende tudo na tentativa e, né, acerto e erro. Por quê? Não tem um manual de instrução lá, como a gente deve fazer. Né? Os ensinamentos de Jesus, a gente teria que praticar os ensinamentos de Jesus na nossa vida, a gente não teria dificuldade quando a gente for responsável por alguém. Quando a gente é uma mãe, quando a gente é um pai,
A gente tem alguma responsabilidade. Se a gente aplicasse os ensinamentos de Jesus na nossa vida, nossa, a gente teria toda a ajuda dele para a gente poder acertar mais do que errar. E a gente muitas vezes erra, não é por maldade, né? É para proteger. E a gente acaba até muitas vezes sufocando, né? O ser humano da criança, por exemplo. O medo de se machucar, né? De ser magoado. Magoa a gente, mas não magoa os nossos pequenos. É uma proteção. Só que às vezes a gente peca por excesso, né? A gente quer tanto proteger que a gente acaba na realidade não protegendo, né? Então a gente tem que realmente se policiar para a gente fazer o melhor. E qual é o espelho que a gente tem? Jesus. A gente fala Jesus, mas quantos passaram pela nossa vida mais próximos da gente que tiveram a sua atitude baseada nos ensinamentos de Jesus? A gente tem vários, que nem mais próximo da gente, que todos nós aqui conhecemos, é Chico Xavier. Ele teve uma vida de dedicação. Foi fácil a vida dele? Não. Impediu ele de passar as dificuldades que ele tinha que passar? Não. Porque era assim que precisava ser feito, ele simplesmente viveu nos ensinamentos de Jesus e passou aquilo que ele tinha que passar. Ninguém livra do que tem que fazer, do que tem que passar. Você vivendo nos ensinamentos, você vai ter muito mais força para poder passar por aquilo. E é assim que funciona. A gente vai caminhando nessa direção. Nenhum discípulo da Boa Nova ouvide de sua condição de lutador. A gente jamais pode esquecer isso. Se a gente conhece, né, que nem fala aqui, né, o discípulo da Boa Nova, é o conhecimento, né, dos ensinamentos de Jesus e como é que é na prática esses ensinamentos, a gente jamais pode esquecer que nós somos lutadores. Fomos criados para isso, para lutar pelo nosso melhor. E tudo que a gente vai fazer na vida da gente, tudo que a gente tem na vida da gente, requer luta. Não é fácil. Por acaso, quando a gente quer uma casa, a casa cai do céu, pronta ali na tua frente? Ou você tem que ali, ó, suar e muitas vezes você fica ali construindo a sua casa. Porque você muitas vezes tem o dinheiro para comprar o material, mas não tem dinheiro para pagar o pedreiro. Então vamos nós mesmos. Pegar essa manga e vai. É fácil. A gente quer comprar um carro, faz assim e aparece na garagem? Não. Precisa de sacrifício, precisa de luta, precisa de privação, de esforço. E é assim também a nossa vivência na vida. Nos ensinamentos de Jesus. Não é fácil. Claro que não. Ninguém falou que seria. Só que a gente é capaz, a gente pode. E exige esforço. Exige sacrifício, como qualquer coisa na vida da gente. A gente não nasceu sabendo. Então já lá desde pequenininho a gente vai para onde? Vai para a escola. Porque a gente não nasceu sabendo. Levanta cedo, tem lição para fazer. É fácil? Não, mas necessário. Precisa. Se a gente quiser conquistar alguma coisa, a gente tem que se preparar. E a gente já começa a se preparar desde quando começa a entrar na escola. E tem criança que vai para a escola logo cedinho. Pai e mãe precisa trabalhar, vai para onde? Escola. Não é fácil, né? É muito esforço, muito sacrifício, muita dedicação, mas necessário. Então tudo na vida da gente é assim. A porta estreita não é fácil. A porta larga a gente já vive nela. Faço quando eu quero, o que eu quero, como eu quero. Porta larga a gente já vive. A porta estreita que são elas. É aprendizado, é esforço, é dedicação. Que é a nossa evolução. Não é? As forças contrárias ao bem, meu amigo, alvejar-te-ão o mundo íntimo através de todos os flancos. Defende a tua moradia interior. Examina o revestimento defensivo que vens usando em matéria de desejos e crenças, de propósitos e ideias, para que os projéteis da maldade não te alcancem por dentro.
Então, quando a gente se propõe a fazer o bem, que todos nós temos os nossos defeitos, a gente não é perfeito, a gente tem um monte de erros, a gente está aprendendo. Quando a gente se propõe a fazer o bem, quem conhece a gente intimamente, principalmente os nossos irmãozinhos, né, num plano espiritual que sabe muito bem o que a gente é, vai ficar ali nos perseguindo para valer. Não estou acreditando que está fazendo tudo direitinho. Ah, peraí. Deixa lá umas cutucadinhas para ver se não desvia do caminho. Então é natural. A gente muitas vezes, na nossa vivência, a gente encontra muito mais pessoas que querem pôr a gente para baixo do que pôr para cima. Então a gente vai ter, né, que nem ele fala aqui, os flancos, né, os lugares, fala muito da guerra aqui, né? Então, isso pode ser através de amigos, através da própria família, através do ambiente de trabalho que você tem. Principalmente daquelas pessoas que têm inveja do que você tem, que acha que você tem um monte de coisa, entendeu? Então você, às vezes, lança uma ideia, uma vontade, o pessoal, primeira coisa, isso aí não vai dar certo não, desiste. Quantos de nós já não encontrou essas pessoas assim no nosso dia a dia? Para pôr para baixo tem um monte, agora para te dar a mão e te levantar, muitas vezes não cabe nos dedos de uma mão. Então é aquilo, e o plano que a gente não enxerga é assim, não acredita que a gente é capaz de melhorar, porque sabe as nossas dificuldades, sabe que a gente não é perfeito, então eles vão ficar cutucando, imagina, não vou deixar não. Daí a gente vai perder mais um que a gente domina e a gente faz com que faça o que a gente quer. Que a gente é assim, na nossa família é assim. Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa porque o pessoal da família acha que você não tem que fazer? Então a gente é comandado. É natural. A gente até pensa que manda. Mas a gente não manda muito não. Né? A gente até acha que está dominando. Mas muitas vezes a gente está sendo dominado e não percebe. A gente brinca muito, né? Coitado dos meninos, né? Que na realidade eles acreditam que manda, mas não manda não. Quem manda é a mulher. Mas a gente faz de conta que é eles que mandaram. E a gente também é assim. Sempre vai ter alguém que a gente vai ouvir, que a gente vai seguir. Né? Eu dou esse exemplo porque às vezes a gente leva até na brincadeira. Mas de uma certa maneira, todos nós somos mandados de alguma forma. Todos nós nos deixamos comandar de alguma forma. Tem coisas que a gente domina, depende da gente. Mas muitas vezes a gente é levado. Né? Então isso, quando a gente começa a pensar nisso, a gente começa a avaliar as coisas ao nosso lado e a gente pensa, não é mesmo que eu sou mais mandada do que mando? Que é natural, sempre a gente vai sofrer influência de alguém, né? E para a gente poder se defender o nosso interior, defender o nosso pensamento, o que eu estou vendo? O que eu estou assistindo? O que está entrando pela minha visão, pela minha audição? Como está sendo o meu comportamento? Como está sendo a minha atitude? Será que eu estou vendo coisas boas no meu dia a dia? Ou eu estou ligando a televisão e só vendo coisa que não é legal? Que está mexendo com o meu emocional? E a gente sabe que não importa qual canal de televisão que você assista, nenhum deles vai falar da felicidade de ninguém. Nossa, que coisa bonita, 50 anos casados, um ali dando força pro outro. Isso não dá ibope. Agora, quando briga, né? Quando acontece alguma tragédia na família, daí fica todo mundo ali olhando. O que isso traz de bom pra gente? Mas a gente tem um vício tão grande, por isso que eu falo que a gente é muito comandado. Os outros mandam na gente, não é a gente que manda não. Porque se a gente manda, eu não me dou o trabalho de brigar. Aliás, minha televisão é enfeite na minha casa. Se eu ligo ela porque eu estou assistindo algum filme, não de televisão aberta. Algum filme de aventura para me distrair. É isso que eu faço.
Por quê? Não traz nada de bom, desperta o que eu tenho de pior dentro de mim. Que nem às vezes eu começar a brincar, agora estou mudando a minha ideia. Né? Quando vai nossos irmãozinhos lá, fica lá, faz alguma coisa errada e vai preso. Eu faço, pra quê? Joga uma bomba lá e pronto, filho. Eu não posso pensar desse jeito. Então, quando eu assisto alguma coisa que acontece, vai despertar o que eu tenho de pior dentro de mim. Então, pra que eu vou fazer isso comigo? Aí a gente pensa, mas quem sabe um dia, em alguma encarnação, eu também não fui um ser humano igual aquele e hoje eu não sou mais. Então, da mesma maneira que eu estou evoluindo, aqueles seres humanos também vão evoluir. Mas a gente não pensa assim, desperta o que a gente tem de pior. Passar, você fez isso? Espera aí um minutinho. Leva nos escondidos, que nem falava o Maluf, e já dá cabo da pessoa. Só que a gente não pode fazer isso. Eu imagino o trabalho difícil que é de pessoa que trabalha na área de segurança. Eu não tenho estrutura para trabalhar na área de segurança. Que eu levaria para os escondidos. E não pode. Então é uma coisa que não condiz comigo. Eu imagino quem trabalha nessa área de segurança, não importa qual setor da segurança, como é difícil. O autocontrole que tem que ter. Para muitas vezes, dependendo daquilo que mexe muito com a gente, não tomar uma atitude radical que vai se igualar àquele ser humano. Que querendo ou não é um ser humano. Então o que eu estou vendo? O que eu estou ouvindo? Qual está sendo a minha atitude no meu dia a dia? Eu estou protegendo esse meu, sabe, o meu íntimo, o meu coração? Eu estou tentando proteger realmente o meu pensamento para que eu consiga emitir uma energia melhor para esse mundo? Será que eu estou fazendo isso? Então a gente tem que se questionar. Será que eu estou construindo o meu capacete de proteção e salvação? Estou colocando os ensinamentos de Jesus em prática no meu dia a dia? Se a gente fosse questionar ali friamente, não. Né? Então vamos começar a ter esse cuidado, esse carinho com a gente, como a gente vem aqui para receber esse carinho, esse cuidado, que hoje a gente está aqui para cuidar da gente. Eu não estou aqui para cuidar de ninguém. Cada um de nós aqui veio receber o nosso remedinho. Então que a gente consiga pôr esse remedinho no nosso dia a dia, no nosso merecimento, no nosso fortalecimento, no nosso estreitamento, né, com Jesus. Garanto que a nossa vida vai ficar sempre muito melhor. Dificuldades vão continuar, com certeza. A gente precisa delas para evoluir, né? As coisas vão continuar, mas a gente tem salvação, certo? Então, obrigado por vocês terem me ouvido. Agora eu vou pedir a ajudinha de vocês, que a gente vai fazer as vibrações para os nossos amiguinhos que estão na live. Tá bom? Então vamos agora fechando nossos olhos, tranquilizando nossos pensamentos. E vamos agora doando tudo que a gente tem de melhor em nosso coração, nosso amor, nossa fé, nossa força de vontade, a nossa esperança, envolvendo todo o nosso planeta Terra. E essa energia envolvendo todos os países, em especial aqueles que estão passando por alguma dificuldade, por guerras, por catástrofes, por fome, envolvendo a cada um desses seres no fortalecimento e na fé de Jesus. Vamos vibrando em especial por todos aqueles que estão doentes. Mais em especial ainda, aqueles que nós temos conhecimento. Vamos nesse instante, pensando nesses nossos queridos irmãozinhos que estão precisando dessa força na área de saúde. Vibremos também em especial por todos os idosos, por todas as crianças, por todos aqueles que passam por privações. Que cada um seja abraçado por Jesus nesse momento e fortalecidos na sua fé, na sua esperança e na força de vontade.
Vamos vibrando em especial por todos aqueles que a gente tem o nominho na nossa aqui caixinha de vibração, o pessoal da live, aqueles que colocaram na live, ou aqueles ainda que tá só no nosso pensamento. Vamos vibrando com muito amor por cada um deles. Vibremos também por todas as casas de oração, pela unificação de todas as religiões, pela expansão do Evangelho de nosso querido Mestre Jesus, por todos os lares, e em especial pelo nosso lar, nossos familiares, amigos, e principalmente aqueles que ainda se dizem nossos inimigos. Pedimos agora, Pai, que a nossa água seja colocado tudo o que estejamos necessitando para nosso equilíbrio físico, emocional, espiritual. E se for de nosso merecimento, que seja colocado o remédio necessário para a cura de nossas dores. Deixemos ainda uma vibração em aberto de muito amor, de muita fé, de muita esperança, para que o plano espiritual possa levar aonde mais se fizer necessário. E pedimos licença, Pai, para vibrarmos por nós mesmos. E nesse instante, com tudo o que recebemos, com todo o amor, com todo o carinho que recebemos, vamos imaginar que Jesus esteja na nossa frente, de braços abertos. Vamos nos levantando e vamos abraçando a Jesus. Que nesse abraço Ele vai nos aliviando de nossas dores, de tudo aquilo que esteja nos preocupando, e vai assim aliviando, envolvendo todo o nosso pensamento em paz e serenidade, vai envolvendo o nosso corpo em força, vai fortalecendo em nosso coração a nossa fé, a nossa esperança, e aumentando mais ainda o nosso amor. E nesse abraço, vai deixando tudo mais o que nos é necessário para a nossa semana. E assim, vamos agradecendo agora por esse carinho de Jesus. Obrigada, querido Mestre, por tudo, por todo o alívio que me foi concedido, pelo teu amparo e pela tua proteção. E vamos pedindo que nos ampare e nos proteja durante toda essa semana, com muita fé e com muita esperança. Que assim seja, graças a Deus.